professor, olá, professora. Vou apresentar para vocês aqui agora o professor Anderson, que vai dar um curso aí excelente para vocês de matemática, vai ajudar muito aqui no concurso de vocês. E BK Concurso é o jeito certo de aprender. Então, professor Anderson, o que você tem para a gente aí? Manda aí. Vamos nessa? Olá, professor Edivaldo, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as literaturas matemáticas para o concurso de professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Tudo bom, professores cursistas que pretendem aí ingressar na Prefeitura de São Paulo no cargo de professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Na parte de matemática, o edital nos fala de 3 livros, né, que nós precisamos aí conhecer, pelo menos uma síntese desses livros, porque temas que aparecem nesses livros vão aparecer aí nas nossas provas, na parte de matemática. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, um livro excelente, um livro muito bom. Lembrando uma coisa importante aqui, o pessoal que perguntou como faz para se inscrever no curso, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que você clica aqui e já vai direto para a plataforma, é um preço extremamente acessível, então o curso geral aí custa R$400, dividido em 12 vezes, que dá R$41,70. E o curso, os 2 cursos básicos aí, nós temos o de português com a professora Solange, que custa R$280, também dividido em 12 vezes aí para vocês. E o do professor Anderson, também o curso básico aí, R$280, dividido em 12 vezes. Agora, é importante, os alunos que já estão aí estudando comigo, que comprou o curso geral, vão ter os 2 cursos por R$280. É um compromisso que eu firmei com vocês, porque é muito importante que vocês consigam assistir esses 2 cursos aí, com todo esse material, que vai te ajudar muito aí, na sua prova, no seu concurso que virar aí, dia 15 de janeiro, hein? E BK Concursos é o jeito certo de aprender. Vem conosco! Eu aconselho a todos que pretendem ensinar matemática nos anos iniciais ou até mesmo no Fundamental 2 ou médio a lerem esse livro, tá? É bem importante, tem bastante coisas da educação matemática presente, dos estudos aí dos recentes sobre estratégias e metodologias de ensino da matemática. Nós vamos iniciar pelo texto da Patrícia Cândido, Comunicação em Matemática. Esse texto tem por objetivo analisar a importância da comunicação nas aulas de matemática, através dos recursos como a oralidade, representações pictóricas e da escrita. Estes recursos nos permitem o vislumbrar de uma dimensão inovadora para a prática escolar em consonância com os estudos sobre a apropriação do conhecimento e a aprendizagem. Então, esse texto vai tratar, pessoal, não somente da escrita matemática. Nós sabemos que a matemática ela é uma linguagem, né? Ela é uma linguagem utilizada, os mesmos símbolos aí no mundo inteiro. Todo mundo que aprende matemática aí no mundo, no nosso planeta, utiliza os mesmos símbolos e nós chamamos até de uma linguagem universal. Mas nós não temos somente essa linguagem na matemática, nós podemos representar aí aquilo que nós conhecemos sobre matemática de várias formas. Infelizmente, a educação tradicional, ela cobrava muito só a linguagem matemática e nós tínhamos uma certa dificuldade, né? Todos nós de aprender justamente por isso, por não compreender ou não, na verdade, fazer um link dos símbolos com aquilo que os símbolos significavam. Tem as palavras que são próprias ali da matemática. E quando eram cobrados somente esse tipo de conhecimento, nós tínhamos dificuldades, né? E hoje em dia, nós entendemos que a matemática ela pode ser representada de várias formas, ela pode ser comunicada de várias formas. Nos anos iniciais, por exemplo, a oralidade é importante, né? Quando a criança ainda não é alfabetizada, ela já chega na escola sabendo contar, pelo menos de 1 até 5, por mais que talvez ela não entenda o que é essa questão da quantidade, mas ela já tem uma questão de ordem, ela sabe que o primeiro é o 1, depois veio o 2, então ela reconhece alguns números, porque os números estão presentes aí no cotidiano, tem o número do celular, os números aparecem lá nos desenhos, tem o número da casa no endereço, tem o número do ônibus, então os números estão presentes aí na vida da criança, antes mesmo dela iniciar a sua escolarização. Então, na verdade, a oralidade, a representação pictórica, o desenho, a criança já chega na escola sabendo desenhar alguma coisa, representar a sua realidade através dos desenhos, e a própria escrita matemática, né? Que também é importante que o estudante tenha esse conhecimento. Então, esse texto vai tratar sobre esses 3 modelos de representações. A oralidade matemática, a representação pictórica e matemática, e escrever nas aulas de matemática. A oralidade matemática, a comunicação oral,
favorece a percepção das diferenças, a convivência dos alunos entre si e o exercício de escutar um ao outro em uma aprendizagem coletiva, possibilitando as crianças terem mais confiança em si mesmas, sentirem-se mais acolhidas e sem medo de se expor publicamente. Quando a gente desenvolve, nós sabemos, nós passamos por isso, pessoal, uma dificuldade. Hoje em dia nós temos adultos, aí muitos adultos com um grande medo de falar em público, inclusive, de acordo com um estudo uns 10 anos atrás, um dos maiores medos da humanidade era falar em público, né? Nós temos medo do julgamento, porque nós não fomos treinados para isso desde a nossa infância, né? Desde os nossos anos iniciais na escolarização. Então, é necessário que nós venhamos desenvolver, mesmo na aula de matemática. Lembra? Nossas aulas de matemática era a professora lá na lousa, e a gente repetindo aqueles algoritmos, repetindo a tabuada, repetindo uma série de coisas, mas não existiu um momento de nós colocarmos as nossas ideias, né? Colocarmos aquilo que nós estávamos pensando, como nós pensávamos. Esse diagnóstico é importante, tá, pessoal? É muito importante quando a gente, na verdade, questiona a criança por que ela pensou desta forma, questiona o estudante, não, por que você fez disso, para poder entender como é que é a linha de raciocínio. E aí a gente consegue fazer as nossas intervenções, né? A gente consegue ali trazer mais para cá, trazer mais para lá, compreender como a criança está pensando, como o estudante está pensando, é muito importante. Como é que a gente faz isso? Através da oralidade. Na verdade, a escrita e a oralidade, elas são diferentes, né? Sabemos disso, principalmente a simbologia matemática, bem diferente da nossa oralidade, né? E aí, pessoal, está gostando das questões aqui do professor Anderson? Então, ele fez esse trabalho aqui, vocês estão acompanhando, nosso professor aqui, e tem muitas aulas que ele já gravou, já está na plataforma. Não esqueça, se você estiver gostando aí, dá um like aqui para o professor, se inscrever no canal. Quando a gente coloca material novo aqui, você recebe aí na sua tela, tranquilamente, e fortalecendo o canal, vai ajudar outros colegas aí, professores, que também vão precisar do nosso material aqui. Beleza? Então, conta aí com você. Manda aí, professor. Continua aí. Vamos lá. E a Patrícia Cândido, pessoal, ela termina esse texto dela falando da importância do ambiente da sala de aula. Em grupo, a possibilidade de se descobrir preferências, negociar soluções, diluir as dificuldades. Nesse processo, são evidenciados diferentes modos de pensamento sobre as ideias surgidas nas discussões, o que permite o desenvolvimento de habilidades de raciocínio, como investigação, inferência, reflexão e argumentação. Então, na verdade, pessoal, nós estamos habituados, nós estudamos, né, naquele padrão de um olhando para a cabeça do outro, né, todos olhando para frente, olhando para a lousa, né, um padrão de auditório ali. E nem sempre esses ambientes eles propiciam uma discussão saudável, né? Eles propiciam que nós possamos interagir lá, nós estudantes, um com o outro, para compreender ali as ideias um do outro. Então, as atividades em grupo, e hoje em dia todo mundo trabalha assim, né, pessoal? Nós estamos na era do desenvolvimento de projetos, nós temos ali uma equipe que vai desenvolver um projeto, cada um na equipe tem uma função, e os grupos também na educação matemática nos anos iniciais são importantes, porque eles vão debater ali as suas ideias, e nós sabemos que nós, na humanidade, né, nós aprendemos um com o outro, né? Na verdade, estamos aqui agora aprendendo com aquilo que a Patrícia escreveu, que a Patrícia Cândido escreveu. Então, na verdade, essa interação, é isso que a autora coloca para nós, essa interação entre ali as crianças, entre os estudantes, debatendo as suas ideias, onde um problema, onde 4 crianças, 5 crianças, 3 crianças vão debater juntos, né? Na verdade, nós temos aquilo intrínseco na nossa memória, aquela aula de matemática silenciosa, quieto, o professor lá na luz escrevendo, o professor lá estava explicando, não quer que ninguém fale junto com ele, e não tem um diálogo, né? Acaba o professor falando, e a gente, em 2 minutos, a gente já dispersa, começa a pensar em outra coisa, e não é diferente das nossas crianças, dos nossos estudantes, né, pessoal? Por essa razão, que essa aula dinâmica, principalmente a resolução de problemas, preza bastante por essa interação nos grupos, né? E o professor, ele como mediador ali, a professora como mediadora, passando entre os grupos, e uma hora ou outra ela dando uma dicasinha ali, ela verificando se eles estão no caminho correto ou não estão, se eles estão realmente se apropriando do conhecimento necessário nas suas conversas, né? Na sua sinapse ali, quando eles vão fazendo ali o seu processo cognitivo para poder resolver aquele problema, na verdade. Então, ela preza bastante por isso, e eu particularmente também gosto de trabalhar bastante assim, e eu acho que é importante o trabalho em grupo, tá, pessoal? Porque nós não vivemos isolados na sociedade, nós vivemos em grupo. Todas as atividades que nós formos realizar profissionais, elas serão, na sua grande maioria das vezes, em grupo, tá? Nós dependemos aí um do outro na humanidade para a gente poder
evoluir e adquirir conhecimento, tá bom? Então, esse é o texto da comunicação em matemática. Então, vocês percebam que a importância aí de se comunicar nas aulas de matemática, ela bate bastante nessa tecla, né? A importância da troca, né? A importância da dialética aí na matemática, né? O professor e a professora vão conversando com seus estudantes e aí ela vai colhendo informações, os estudantes vão colhendo informações também do professor, da professora ali, e nesse processo de ensino e aprendizagem, ele vai realmente evoluindo até chegar no objetivo, que é que a criança adquira uma habilidade que o professor e a professora está pretendendo com aquela atividade, tá? Então, esse a gente encerra o capítulo 1 e vamos agora para o capítulo 3. O capítulo 3 é comunicação em matemática, tá? Foi escrito pela Kátia Smoley e pela Maria Diniz, que são as organizadoras aí do livro, tá? Autoras muito presentes na educação matemática, tem um material muito vasto, muito bom, e eu acho importante para aqueles que já estão na carreira aí do magistério, que ensinam matemática, independente de ser matemático ou não, né? Pode ser o professor polivalente, professora polivalente, os pedagogos, as pedagogas. Importantes são esses livros, tá, pessoal? Tem bastante coisa aí, como eu já falei, inovadora no campo da educação matemática. Então, nesse capítulo, as autoras também vão enfatizar a leitura nas aulas de matemática, explicitando que em uma situação de aprendizagem significativa, o leitor precisa ser reflexivo e se posicionar diante de informações inéditas e pela leitura adquirir novas compreensões. Estes pontos aparecem no texto pela análise da importância de ensinar os estudantes a lerem com compreensão nas aulas de matemática e sugere algumas atividades potentes para auxiliarem na aprendizagem de matemática a partir da leitura. Esse texto é um texto longo, né? Vocês percebem desde a página 69 até 86, ele tem bastante figura, né? Ele mostra bastante ali as atividades das crianças, né? Na verdade, com relação a tudo aquilo que as autoras estão colocando para nós. Mas, mais uma vez, o que ele fala esse texto? A importância da leitura na aula de matemática. Então, nós que ensinamos matemática, às vezes mas a criança não consegue desenvolver ali o problema, ela não consegue resolver a situação do problema porque ela, infelizmente, tem dificuldade na leitura. O professor que está ensinando ali língua portuguesa, que está ensinando a leitura, não tem feito um trabalho direito, né? A gente fica tentando culpabilizar um ou outro. E, na verdade, por que eu não posso trabalhar a língua materna na aula de matemática? Por que eu não posso também trabalhar, já que a matemática tem algumas palavras, né, que são só delas, só da matemática, de certa forma? E outra coisa que é importante, pessoal, nós vemos aí alguns livros didáticos, até mesmo em alguns materiais que o pessoal costuma pegar na internet, tem alguns problemas, algumas situações, problemas, que eles têm umas palavras que realmente não faz parte do dia a dia da criança, né? Então, por que eu vou trabalhar isso em sala de aula, né? Por que eu vou... É claro que é bom nós aumentarmos o repertório, aumentarmos aí o vocabulário do estudante, mas será que nessa etapa do ensino do estudante eu preciso ficar falando de produto, né? Eu preciso ficar falando... Por que eu não posso falar que o resultado da multiplicação é isso, né? Por que eu não posso ter outras palavras que já fazem mais parte do dia a dia aí do estudante, justamente nas nossas situações problema, para que o estudante venha compreender melhor qual é a ideia fundamental que está presente naquela atividade que ela está executando? Porque, na verdade, é isso que nós estamos... Esse é o nosso objetivo, né? Quando nós colocamos alguma atividade, que a criança venha adquirir uma habilidade, e dentro dessa habilidade matemática tem uma ideia fundamental lá presente, né? Então, isso, será que é mais importante que a criança aprenda a linguagem matemática do que a ideia fundamental que está ali? Sendo que a linguagem matemática ele vai desenvolver aí ao longo do seu período de escolarização, tá? Então, é bastante nisso que elas trabalham, elas dão bastante dicas ali, então o importante é ficar com essa ideia na mente, tá bom? Então, nós vamos passar aqui para frente, vocês vão perceber que o texto é dividido em várias partes, né? A gente só vai listar todas as partes aqui para que fique aí na mente de vocês tudo aquilo que foi trabalhado nesse texto, né? Ela trabalha a nossa concepção de leitura, qual é a concepção delas com relação à leitura, né? A compreender, a ler e compreender aquilo que está lendo, entender realmente aquilo, qual é a comanda, né, que está descrita ali naquela situação problema. Ler para aprender matemática, então é importante a leitura para que a gente possa aprender matemática, então é importante o desenvolver a leitura também nas aulas de matemática. Trabalhar na leitura nas aulas de matemática, tá claro aí. Aprendendo a ler problemas, né? Ela ensina ali, de certa forma, como a gente pode ensinar a criança, ou ela mostra como a gente pode ensinar a criança a pegar os pontos importantes,
a ele conseguir ali, na leitura do problema, conseguir entender aquilo que o problema está pedindo para ele, né? Para não ficar aquela pergunta de mais ou de menos, né? Que ensina matemática sempre aparece, né? A criança pegar todos os números que aparecem no problema e achar que ela tem que resolver, ao invés dela fazer um processo de leitura lento, um processo de compreensão para realmente compreender aquilo que o problema está propondo. Ampliando possibilidades, que conta resolve, lembra? Sempre tem essa perguntinha. Comparando dois problemas, e nós, professores, temos o hábito de falar, né? Ai, pessoal, mas vocês estão vendo ali a palavra mais? A criança fica procurando a palavra mais ou a palavra menos no problema. E às vezes essas palavras não aparecem, né? E ela não consegue compreender. Então, na verdade, elas destacam bastante isso, que as crianças vão compreender todas as palavras. Tem alguma palavra que você não entende, tem alguma palavra que você não sabe o que é, a criança construi um vocabulário primeiro, para depois ela compreender o texto. É assim que nós lemos, né, gente? Nós, às vezes, pegamos um livro, tem alguma palavra que a gente não entende, o que a gente faz? Vai direto para o dicionário, direto para a internet, para saber qual o significado daquela palavra, para poder compreender a ideia daquele parágrafo. Comparando dois problemas, ela faz essa comparação justamente para a criança entender a diferença de um problema para o outro, não tentar resolver os problemas todos da mesma forma. Qual é a pergunta, né? O que o problema está perguntando para a gente? Então, é legal a gente trabalhar esses tópicos. Então, não adianta, pessoal, o que elas estão dizendo aqui, as autoras? Eu taco o problema lá, põe o problema lá, entrega uma folha para a criança, põe o problema lá na lousa para a criança e falo para a criança resolver. Aí a criança não consegue resolver, porque essa criança está com dificuldade em matemática, mas eu trabalhei todos esses tópicos, será que eu fui gradualmente mostrando para a criança, ensinando a criança, ensinando o estudante como que ele lê, como que ele interpreta um problema, para depois ele partir para a resolução? Então, esses processos fazem parte disso que as autoras estão falando, tá? Aprender a ler o livro didático, o recurso aos textos paradidáticos, outras leituras, lendo um poema e fazendo um mural. Poema na aula de matemática? Tem, pessoal, dá para a gente trabalhar bastante coisa. Problematizando um artigo de jornal ou revista, coisas que estão presentes no dia a dia, né? Que a criança traga ali o folhetinho que o pessoal distribuiu, o jornalzinho do mercado na frente da casa dela, ou um panfleto de uma conversa, uma propaganda qualquer. É legal que está dando no dia a dia uma revista, um jornal que a família está lendo ali. Leitura de gráficos de tabela, é importante trabalhar isso desde os anos iniciais, tá, pessoal? E a criança consegue compreender, tá? A gente, mas a criança não vai entender isso porque eu também não entendia. Não, vamos tentar, a criança compreende. Se a gente trabalhar de forma direitinha, se a gente trabalhar com os processos, mesmo que moroso, mas com os processos necessários para a criança vir a compreender, ela compreende, tá bom? Avaliando o progresso dos estudantes. É importante essa avaliação, que é a avaliação da nossa própria prática, né, pessoal? Toda vez que a gente avalia o estudante, a gente não está avaliando só o conhecimento do estudante, estamos avaliando a nossa prática. Será que eu consegui atingir a todos? O meu objetivo realmente foi concretizado? Será que todas as crianças compreenderam tudo aquilo que eu disse? Se não, a gente consegue fazer uma mudança de estratégia para atingir aquele estudante. Tá? Então, esse é o texto, capítulo 3. Vamos agora para o capítulo 7, que é o último capítulo que o edital nos solicita deste livro. Diferentes formas de resolver problemas, da Cláudia Cavalcante. A autora destaca nesse trabalho a importância de incentivar os estudantes a buscarem formas diferentes, seria isso, para resolver os problemas, pois permite uma reflexão mais afinada sobre os processos de resolução, bem como aceitar e analisar as múltiplas estratégias de resolução como assertivas e importantes fases do desenvolvimento do pensamento, contribuem com a aprendizagem pela reflexão e contribuem para o estudante conquistar a autonomia e a confiança em suas habilidades de pensar matemática. O que ela trata nesse texto aqui, pessoal? Na verdade, vem analisar tudo aquilo que a criança produz, todas as fases. E o erro, pessoal, faz parte do aprendizado, né? Nós aprendemos muitas coisas. Como é que nós aprendemos a andar de bicicleta sem cair nenhuma vez? Como é que nós aprendemos a andar? A gente já levantou e saiu andando? Não. Então, como é que nós chegamos até onde nós estamos profissionalmente? Não foi através dos erros, aonde nós estamos socialmente. Então, também, na verdade, a palavra me fugiu agora, também aceitar, na verdade, o erro faz parte do aprendizado, né? Não somente vai lá e martela a criança, ou a gente vai lá e ridiculariza a criança. Tem algumas pessoas, hoje em dia, alguns adultos que têm trauma da matemática por conta de que o seu erro foi exposto de maneira incorreta, né? O cidadão foi ridicularizado ali publicamente, ou mesmo que não fosse publicamente, e ele acabou nunca mais expondo as suas ideias, né? Com medo da crítica, né? Da crítica negativa, ao invés de uma crítica positiva, né? Ao invés de uma intervenção
que venha o levar ao caminho, né? Pessoal, se o GPS nos xingasse toda vez que nós entrássemos, fizesse uma crítica negativa quando nós entrássemos numa rua errada, o que ele faz? Recalculando rota, né? E é interessante até as perguntas que a gente vai fazendo ali para o estudante, para ele mesmo, nessa conversa de dialética, aí compreender que aquilo que ele fez realmente não é a resposta que o problema está esperando, né? Não é a solução daquele problema em si. Então, na verdade, nós temos diferentes formas de resolver um problema. Não existe só a minha forma. Ah, existe duas maneiras de fazer isso daqui. A errada e a minha, né? Alguns professores e professoras tinham esse hábito. Não. Se chegou no resultado esperado de uma forma diferente e ao longo da nossa vivência em sala de aula, nós percebemos coisas, né, estratégias diferentes de estudantes, ou que ele mesmo tenha criado, ou que ele viu alguém resolvendo desta maneira, tá? E não é incorreto, na verdade. Então, a gente tem que reconhecer isso, que existem diferentes formas de resolver um problema, não existe uma única forma, e não é, mas quando ele estiver lá no vestibular, o vestibular vai exigir. Ok, até lá, pessoal, ele vai ser treinado para isso. Né? Ele vai ser treinado. Agora, não adianta eu tentar treinar a criança desde agora, nos anos iniciais, o estudante desde os anos iniciais, porque aí ele não vai conseguir atingir aquele ponto que nós estamos esperando que ele venha a atingir, e ele vai se frustrar. E essa frustração vai fazer com que ele se afaste, né, desse componente, dessa disciplina matemática. Com quantos isso já não aconteceu, né, pessoal? Talvez alguns de vocês que estão me ouvindo aqui passaram por isso. Então, na verdade, mais uma vez, o que o nosso currículo de matemática da cidade de São Paulo bate, e essas autoras também? O importante são as ideias fundamentais presentes ali. Se a criança consegue desenvolver as ideias fundamentais, as outras coisas eu vou conseguir articulando. Né? Eu vou conseguir articular ali o algoritmo da divisão, o algoritmo da multiplicação, eu vou conseguir fazer intervenções para que essa criança chegue, né, no rigor, né, no rigor da matemática, na escrita da linguagem matemática. Mas, antes disso, ela tem vários problemas. Pessoal, nós temos aí o próprio Enem, ele não te cobra nenhuma resolução, não é verdade? Ele quer que você acerte lá a questão, por mais que ele faça ali um comparativo entre as questões fáceis e difíceis, mas, na verdade, ele não te cobra a resolução. Nós temos um ou outro vestibular aí ao longo do nosso país que ainda cobra uma resolução assertiva. Ele cobra a resolução porque ele tem uma correção parcial, tá? Ele não espera só o resultado final. Então, na verdade, é importante, claro que é importante, mas a criança vai desenvolver isso ao longo da sua escolarização, tá, pessoal? Então, a gente não precisa ficar preso só nesse rigor da escrita inicialmente. Então, existem várias formas de resolver problemas. Preparei para vocês aqui uma apostila com 500 questões para vocês irem treinando aí os conhecimentos de vocês, beleza? Outra coisa importante é que nós temos 2 cursos aqui básicos, curtos para vocês, para implementar esse trabalho. Então, é um curso de matemática com o professor Anderson, que já gravou a introdução. Eu vou mandar o link aí para vocês, primeiro para o pessoal de pedagogia, que é um curso básico, e depois ele irá fazer um curso também aí para os professores de matemática. Então, na realidade, para as professoras e professores aí de pedagogia, é extremamente importante, porque ele vai trabalhar o básico aí para vocês, que está sendo exigido aí no edital. E também a professora Solange já implementou, a gente já fez uma live, ela se comprometeu, vai fazer um curso básico aí para vocês na área de português, também focado aí no edital. Tá legal? Tudo isso para ajudar você aqui a conseguir êxito aí nesse concurso que é tão importante aí para você e para a sua carreira. Beleza, gente? Vamos lá, professor. Manda aí. E a autora, a Cláudia Cavalcante, ela também divide aí esse texto, é um texto um tanto quanto longo, não dá para a gente ficar aqui falando de cada um dos textos, né? Nossa aula o nosso vídeo já até está um pouco longo, mas é só explanando como ela divide aí o seu texto. Então, por que diferentes formas de resolver o problema? Por que essas diferentes formas de resolver? Por que eu tenho que considerar diferentes formas de resolver o problema? A gente acabou de falar. As diferentes formas de resolver o problema, ela aponta algumas delas. Importância da oralidade, né? Importância da conversa, a gente já falou isso no primeiro texto. Resolvendo problemas através de desenhos, também falamos isso no primeiro texto. Conquista da linguagem matemática, então a criança, ela não chega, o estudante não chega de imediato na linguagem matemática, esse é um processo que nós devemos chegar. Mas a criança já sabe. Algumas crianças é por questão de memorização, só ela repete aquilo que nós fizemos. Não necessariamente ela compreende. Quanto de nós já fizemos isso, né? A regra lá de sinais que nós aprendemos no 5º ano, multiplicação e divisão. Quantos sabem por que aquilo é aquilo? Nós memorizamos, não sabemos.
Então, na verdade, essa conquista vai indo aos poucos. Incentivando a busca de diferentes soluções. Tá, existe uma outra maneira de resolver esse problema? Você percebe por isso que é importante que nós que ensinamos matemática tenhamos várias formas, né, de resolver o mesmo problema. O que fazer com as diversas resoluções apresentadas pelas crianças? Interferência para avaliar, avançar. Então, na verdade, a gente colhe ali as diversas resoluções, e ali como é que a gente faz? É importante, né, pessoal, socializar para que os outros também compreendam que existem outras formas. Tem hora que nós resolvemos o problema de um jeito e tem uma pessoa que vem, não, mas tem uma forma mais fácil. Os problemas da vida, né, gente, de resolver isso daqui. E aí, é claro que nós queremos sempre a forma mais fácil. A matemática veio aí para simplificar as nossas tarefas aí, enquanto seres humanos. O avanço a partir dos erros, já falamos disso hoje, conquistando a resolução convencional, né? Então, a partir das resoluções que nós vamos tendo, aí você lá no finalzinho do processo, você fala, pessoal, essa aqui é a convencional, é assim que alguns exames irão cobrar de vocês no futuro, é assim que alguns professores irão cobrar no futuro, mas a criança já compreendeu todo o processo, já compreendeu a ideia, já compreendeu como resolver, já compreendeu tudo, para daí ela chegar na linguagem matemática lá no final, tá? E escrevendo para avançar. E aí é a hora que eu chego no processo da escrita matemática. Bom, pessoal, então esse foi o texto da Cláudia, um resumo muito breve aí dessas partes que o livro é muito bom, aconselho a todos que puderem adquirir esse livro, é bem interessante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, chegamos ao final aí de mais uma aula nossa, espero que todos tenham compreendido, não compreendeu, volta lá, a vantagem de assistir através de vídeo é que a gente pode voltar à aula e pode entrar em contato conosco através aí do cursinho IBK para sanar as dúvidas que vierem a aparecer, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula, pessoal.